começando mais um podcast do Internato Residência Médica. O podcast que te ensina todas as estratégias para você interno e você médico generalista conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Meu nome é Felipe Barreto. Meu nome é Eduardo. E o tema de hoje é como deve ser a preparação no 5º e no 6º ano para a residência médica. Na realidade, Edu, eu acho que a principal pergunta desse podcast é se vale a pena você começar a se preparar no 5º ano. E aí? Então, Barreto, a maneira como você faz essa pergunta muda totalmente a resposta. Porque se você me perguntar se vale a pena, eu vou dizer que com certeza vale a pena. Porque ao você se preparar em 2 anos, né, tendo o 5º ano e tendo o 6º ano, você tem uma chance muito maior de conseguir evoluir o seu desempenho e de conseguir ser muito competitivo para disputar qualquer vaga de residência médica. Essa pergunta, se fosse feita para mim, há uns 10 anos atrás, na verdade há 10 anos eu não sabia tanto sobre prova de residência médica, mas se eu já soubesse e fosse me perguntado há 10 anos, eu certamente diria que 5º ano é legal entrar no 5º ano, mas não é necessário, porque a concorrência para as provas de residência, mesmo para as vagas mais concorridas, era uma concorrência infinitamente menor do que é hoje. Isso aconteceu, claro, pelo aumento no número de vagas de medicina. A gente teve um grande aumento no número de vagas na faculdade de medicina. Essas pessoas já estão se formando há alguns anos. Ainda vai aumentar o número de formandos por mais alguns anos. E o número de vagas de residência médica, apesar de crescer, cresce a um ritmo muito menor do que o número de vagas. Então, isso gerou um grande aumento da concorrência. Para piorar a situação, a gente viu nos últimos anos também um grande sucateamento de várias instituições de residência médica. Várias residências médicas aí que antes eram muito boas, eram consideradas respeitadas, hoje em crise, hospitais em crise, ninguém quer entrar lá. Então, apesar do número de vagas ser X, o número de vagas que as pessoas realmente querem entrar é menor do que X. Então, isso também aumenta a concorrência. Então, se vale a pena começar a se preparar no 5º ano, com certeza vale, aumenta a chance. Agora, se você me tivesse me perguntado, é obrigatório, é necessário você se preparar no 5º ano para conseguir uma grande vaga de residência médica? Aí a minha resposta teria que ser não. Porque a gente vê todos os anos várias pessoas fazendo preparação em apenas 1 ano e conseguindo uma grande vaga de residência. Isso nas vagas mais concorridas. O meu caso foi um caso parecido com esse. Tudo bem que eu fiz prova de residência médica em 2016, a concorrência já era um pouco menor do que agora, mas de qualquer forma, ainda hoje a gente vê pessoas fazendo 1 ano e conseguindo a vaga. E por que as pessoas conseguem muitas vezes a vaga de residência médica estudando apenas 1 ano? Porque apesar da concorrência ser muito elevada, muito alta, a maioria das pessoas que se prepara para a prova de residência não se prepara bem, se prepara mal ou de forma mediana. Isso não sou eu que estou dizendo. A gente já falou algumas vezes aqui na live que a gente às vezes faz uns canais do Telegram, porque a gente vai abrir inscrições para determinado curso, ou no início do nosso curso a gente pergunta para as pessoas como você se preparou até hoje para a prova de residência. Então, no primeiro dia que a gente tem contato com as pessoas, a gente pergunta como tem sido a sua preparação. E a gente sempre coloca 3 opções. Uma preparação boa ou muito boa, uma preparação mediana ou uma preparação ruim e muito ruim. O bom e muito boa, apenas 9, 10% no máximo das pessoas colocam. 90% ou mediana ou ruim, a maioria é mediana, o segundo lugar é o ruim ou muito ruim, e depois vai o bom ou muito bom. Então é possível, tendo uma boa preparação ou uma preparação muito boa, você conseguir ser aprovado em 1 ano. Mas é claro que a chance de você conseguir isso se preparando em 2 anos é uma chance maior. Eu acho que é basicamente uma questão de quanto que você quer arriscar, mas você deve decidir o quanto que você quer arriscar baseado no problema que pode acontecer na sua vida caso você não consiga. Eu, por exemplo, quando quero pedir, sei lá, um hambúrguer para comer no iFood, eu peço em qualquer lugar. Porque hambúrguer sempre é bom, até do McDonald's é bom. Agora, se eu peço um japonês, cara, ou eu só peço do temaki fry, ou eu peço daquele, como é que é o nome daquele que é do lado do espoleto? Que é junto do espoleto? Não sei, cara. Do espoleto. É a dobradinha pro espoleto. Cone. Ou eu peço do cone. Eu não peço de qualquer lugar, porque, pô, se eu errar, meu amigo, o problema vai ser grande. Japonês, se for um japonês estragado, ou se for um japonês mal feito, ele é muito ruim. Então, a grande questão é vocês saberem exatamente qual que é o risco que vocês podem estar sendo submetidos, mas não estão presentes para ele.
É por isso que eu acho que é importante, Edu, você responder a seguinte pergunta. Qual que é a base da preparação de qualquer pessoa que vai querer entrar na residência, que vai querer escolher a sua residência no final de 2021? Então, a gente já falou bastante, faz um tempo até que a gente não fala sobre isso nos nossos podcasts, mas basicamente a base de uma grande preparação para as provas de residência, seja no 5º ano, 6º ano, médico já formado, em qualquer lugar, ela é baseada em duas grandes coisas. Primeiro, a pessoa precisa ter uma regularidade de estudo, uma consistência. A pessoa precisa conseguir ter a disciplina de estudar quase todos os dias. Esse é o primeiro grande desafio de uma grande preparação. E o segundo desafio é ela precisa ter um estudo produtivo. Esse tempo que ela está gastando ali todos os dias precisa gerar produtividade. E aí, no caso da prova de residência, precisa gerar aumento de desempenho na nota dela. Então, ela precisa ter um estudo regular e um estudo produtivo. A gente já se aprofundou bastante nesses dois aspectos em outros episódios, mas eu diria que é isso. Basicamente, você precisa ter um estudo regular, um estudo produtivo. Só para não deixar de falar nada do estudo produtivo, o estudo produtivo, a gente sempre alerta para as pessoas, elas, primeiro, utilizarem muito a prática no estudo produtivo. Isso vale para qualquer tipo de aprendizado. Então, se você está querendo aprender francês como o Barreto está, um dos pilares do seu aprendizado é você praticar o idioma. Você ler coisas em francês, você ouvir pessoas falando em francês, assistir vídeos de francês, você tentar escrever em francês. Então, a prática é fundamental para qualquer aprendizado. Na prova de residência, a prática significa fazer questões, fazer muitas questões ou flashcards baseados em questões. Então, isso tem que fazer parte de um estudo produtivo. E o segundo ponto, que é um grande ponto cego para a maioria das pessoas na preparação tradicional, são as revisões. Porque nós seres humanos, estamos programados a aprender. Todo mundo sabe que a gente tem uma capacidade incrível de aprendizado. Nenhum outro animal consegue chegar perto de nós no quesito aprendizado, mas nós também estamos programados para esquecer. Como a gente aprende todo dia alguma coisa, a gente não consegue acumular esse aprendizado o tempo todo. A gente vai esquecendo aquilo que a gente vai aprendendo. E a única maneira, pelo menos no contexto da prova de residência, de você de fato memorizar, de você não esquecer aquilo que você estuda, é você revisar. Você precisa ter um programa de revisão repetido, espaçado, você precisa repetir os conteúdos para que você pelo menos minimize o esquecimento. Então, assim, para a gente falar, a consistência, a regularidade é fundamental e a produtividade. A produtividade é um mundo, a gente poderia fazer uns 10 episódios de podcast, eu acho que não daria para falar tudo sobre estudo, aprendizado, maneiras de você aprender mais rápido, mas eu acho que os dois grandes pontos cegos das pessoas são esses aí que eu acabei de falar. Cara, muito maneiro. E é interessante que é uma coisa relativamente simples, né? Não que seja uma coisa tão fácil de ser feita ao longo do ano, que a gente sabe que a gente tem várias dificuldades que aparecem que a gente nunca imaginou. Ninguém nunca imaginou que a gente ia viver a pandemia que a gente está vivendo hoje em dia. Mas não por causa disso que a gente precisa complicar. Na verdade, as coisas são bastante simples. Tudo que a gente precisa é alguém do nosso lado nos mentorando e sabendo exatamente o que fazer no dia a dia, de uma maneira simples e organizada. Nesse sentido, quais são os desafios específicos que a galera do 5º ano tem que são menores para quem está no 6º? Específicos do 5º ano, essa é uma pergunta interessante. Eu diria, todo ano a gente faz algumas perguntas para a nossa audiência, para pessoas que têm algum contato com a gente de uma certa forma. E uma das perguntas que a gente faz é: qual é o seu maior desafio ao se preparar para as provas de residência? E todos os anos, e aí desde 2017 a gente faz isso, então desde 2017, todos os anos a resposta mais comum é a falta de tempo. Muito conteúdo para pouco tempo, eu não tenho tempo para estudar, eu trabalho muito tempo, então eu não tenho tempo. A escassez de tempo é o grande problema, é pelo menos o problema mais comum que as pessoas vivenciam na preparação para as provas e faz todo sentido, né? A gente sabe que nós médicos, nós estudantes de medicina, somos pessoas que temos muitos compromissos acadêmicos, muitos compromissos profissionais, e você ter no meio desse contexto uma preparação para uma prova que cobra simplesmente a medicina inteira é um grande desafio de tempo. Então, é um grande desafio de gerenciamento de tempo a preparação para a prova. E aí, se a gente pensar no aluno de 5º ano, qual que é a grande vantagem que ele tem em relação ao aluno de 6º? Ele tem mais tempo. O aluno de 5º ano ele tem mais tempo simplesmente porque são 2 anos de preparação e não apenas 1 ano.
Além disso, normalmente no quinto ano, a gente tem uma vida um pouco menos corrida do que no sexto ano. Pode parecer que não, para quem está no quinto ano agora, a gente sempre acha que a nossa vida está muito corrida e não tem como piorar, mas a notícia ruim que eu posso dar para vocês é que pode sim piorar e provavelmente vai piorar a rotina e a correria na vida de vocês no sexto ano. Para quem é médico já formado, tem gente que tem a ilusão, não, quando eu me formar, eu vou ficar mais tranquilo, eu vou ter mais tempo. Isso, na maioria das vezes, também é uma ilusão. A pessoa vai acabar trabalhando, pegando um monte de plantão, pegando mais responsabilidade. Então, assim, a grande vantagem do aluno de quinto ano é essa. Ele tem mais tempo, ele não só tem mais tempo porque ele tem um ano a mais, mas ele tem uma vida um pouco menos corrida. E esse tempo a mais não é um tempo só para ele aprender conteúdo. As pessoas acham que às vezes, não, um ano a mais eu vou aprender mais medicina, então tem que focar só na teoria, eu tenho que aprender exatamente todos os detalhes. Claro que a pessoa vai sim aprender, vai tentar aprender mais conteúdo. Mas um grande ponto é que a pessoa tem mais tempo para chegar num ritmo ideal de estudo, para construir um hábito de estudar todos os dias. Então a pessoa tem mais tempo para afiar o machado. Sabe aquela história dos caras que estavam disputando quem cortava mais árvore? Hoje em dia isso até é uma história meio politicamente incorreta, né? Cortar árvore com machado. Mas existe uma história de um mestre com o aprendiz, e eles estavam disputando, o mestre era mais velho, o aprendiz mais novo, e eles fizeram uma aposta de quem conseguia cortar mais árvore em menos tempo. E o aprendiz estava lá tentando cortar, jovem, conseguindo cortar um monte. No início do processo ele olhou para o lado, o mestre estava meio parado, ele não entendeu nada, o cara não estava cortando árvore. E aí tudo bem, ele nem ligou, voltou a cortar a árvore, ficou o tempo todo no trabalho dele. Quando ele foi ver, a montanha de madeira do mestre dele era muito maior do que a dele, apesar dele ter ficado aquele tempo meio parado. E aí ele perguntou, mestre, o que aconteceu? Como que você conseguiu cortar isso tudo se eu vi que você estava parado lá no início? O mestre falou, não, eu gastei pelo menos metade do meu tempo afiando o machado. Então depois ele foi muito mais produtivo. Então essa é uma chance que o aluno de quinto ano tem também. Ele tem quase um ano inteiro para afiar o machado, para acertar a produtividade, para acertar o ritmo de estudo, para acertar o hábito e chegar no sexto ano com uma vantagem muito, muito, muito significativa. Agora, esse ano a mais de preparação, ele pode ser completamente jogado por água abaixo se o aluno não souber exatamente o que fazer. Eu tenho vários amigos, por exemplo, que fizeram 2 anos de preparação num cursinho tradicional e acabaram, na verdade, no final do primeiro falaram, Barreto, joguei dinheiro fora e não foi pouco dinheiro. Isso pode realmente acontecer. E uma das estratégias que a gente utiliza aqui na JJ para fazer com que você pegue esse ano a mais de preparação e realmente afie o machado, e não somente ache que você está afiando, é justamente o uso das metas. Tem um artigo que foi publicado num blog sobre concurseiro público, onde eles compararam 2 tipos de pessoas. Aquelas que estudavam com metas diárias de estudo e aquelas que estudavam sem essas metas. Elas simplesmente não sabiam o que iriam fazer dia após dia. E depois, eles compararam esses 2 grupos para saber quanto tempo eles chegavam na probabilidade de 50% de ser aprovado. Ou seja, faziam 2 concursos e eram aprovados em pelo menos um deles. E a conclusão foi o seguinte, olha só. Com meta e sem meta. O candidato com 14 horas de estudos semanais atinge o nível de aprovação com metas em torno de 19 meses. E sem metas em 38 meses. Nesse caso, o candidato com metas atinge o seu objetivo em um tempo 50% inferior. E em média, dependendo da quantidade de horas semanais, esse valor era de 48%. A justificativa para isso, gente, é que quando você tem meta, não importa se seu dia está difícil, não importa se você está triste, não importa se você sabe ou não o que fazer. Você simplesmente sabe, na verdade, que você precisa fazer aquela determinada meta. Só para que fique um pouco mais claro para vocês como que isso pode ser aplicado em qualquer lugar da sua vida, vou te dar um exemplo do meu irmão. O nome do meu irmão é Bernardo. E a gente morava no mesmo condomínio e ia malhar junto quase todo dia. Só que existia uma diferença essencial entre a gente. Eu sempre tive série e eu sabia exatamente o que precisava ser feito. Eu tinha uma meta. Eram 10 repetições de 3 ali no supino. E o meu irmão, Edu, ele era o cara que, completamente desorganizado. Ele simplesmente chegava lá e olhava para um lado, olhava para o outro. Hoje eu vou fazer 10 repetições daquele ali, depois mais 5 daquele outro. No final das contas, o que acontecia é que eu, diariamente, malhava muito mais que ele. E o resultado final disso foi que a gente tinha uma diferença, até hoje, discrepante no resultado da academia.
E olha só, não é porque eu sou forte, não. É porque o meu irmão é muito, mas muito magro. Talvez, Edu, ele seja até mais magro que você, para você ter uma noção. O fato é que com metas você consegue ter mais resultado no mesmo período de tempo. E Barreto, você tinha me perguntado qual que era o desafio do aluno de quinto, a vantagem que o aluno de quinto ano tinha em relação ao de sexto, né? Eu falei que ele tinha mais tempo. Mas você não me perguntou, mas já que você falou sobre isso, eu vou responder qual que é a desvantagem do aluno de quinto ano. Qual que é o problema maior que o aluno de quinto ano tem em relação ao aluno de sexto ano. E eu falei para você que a base de uma grande preparação envolve 2 pilares: a regularidade e consistência do estudo e a produtividade. E o grande desafio do aluno de quinto ano é exatamente a regularidade e a consistência de estudo. Você falou do seu amigo aí que fez cursinho, 2 anos de cursinho, e que acabou gastando dinheiro, acabou queimando dinheiro. Eu diria que a maioria das pessoas que faz curso preparatório para residência médica no quinto ano acaba tendo esse mesmo destino que o seu amigo. A gente na JJ, a gente faz de tudo para que isso não aconteça. Uma das maneiras como a gente tenta fazer com que isso não aconteça é exatamente colocando meta, tendo uma comunidade, tendo todo um projeto em volta do curso para que o aluno se sinta motivado, para que o aluno tenha disciplina e faça o curso de quinto ano até o final. Mas o grande desafio é esse. E por que o desafio do aluno de quinto ano manter a consistência é maior do que o desafio do aluno de sexto ano? Porque a meta, o objetivo do aluno de quinto ano, ele está muito longe. É a mesma coisa da academia. Para você ter realmente resultado na academia, você demora anos para conseguir. Não é uma coisa rápida. Não é aquela coisinha, aquelas dietas da moda, sabe aquela dieta da moda, dieta da sopa, que você faz e emagrece 5 quilos em uma semana? Por que as pessoas elas preferem fazer a dieta da sopa do que, sei lá, uma reeducação alimentar de longo prazo? Porque a reeducação alimentar é de longo prazo, então ela demora a acontecer e por isso as pessoas têm mais dificuldade de ficar naquele ritmo para manter aquela consistência. Já aquela coisa aquela fórmula mágica que demora uma semana para dar certo é muito mais fácil. Então, jogando isso no contexto da prova de residência, o aluno de sexto ano ou o médico já formado, eles têm um objetivo que pode até ser longe, né? Se ele começa a se preparar em fevereiro, a prova dele é em dezembro, são 10 meses de distância. Mas esses 10 meses é um período menor do que 22 meses, que é o que acontece com os alunos de quinto ano. Então, o grande desafio do aluno de quinto ano é ele conseguir ter a regularidade, ele ter a consistência de estudo para ele conseguir a grande vantagem. Então, hoje a gente vê, por exemplo, vários alunos nossos de quinto ano que começaram a JJ, fizeram aquele simulado de nivelamento e estavam tirando 42, 43 pontos e que agora já estão tirando 70 e poucos pontos. Então, eles vão começar o ano que vem, vão começar 2021 já a partir de 70 pontos. Isso é uma vantagem inestimável, faz com que eles tenham realmente uma possibilidade, um leque de possibilidade nas provas de residência muito maior do que a grande maioria dos concorrentes. Então, o grande desafio do aluno de quinto ano é a regularidade, é a consistência. O Lobão comentou aqui, coitado do seu irmão, é na academia, é no inglês. Eu acho que eu estou falando muito mal dele. Mas é porque vocês não conhecem ele, senão vocês falariam mal também. Dionísio, eu sei que você fez uma pergunta no inbox, depois quando eu tiver um tempinho eu vou responder, tá? Ainda não deu tempo. Mas Edu, entrando mais especificamente agora, nossas diferenças do quinto, sexto e médico formado. Vamos começar com as características que quem está no quinto ano deve priorizar no seu ano de preparação. Então vamos lá, o cara está lá no quarto ano, né, agora no final do ano. Em 2021, primeiro semestre, vai começar o quinto ano de faculdade de medicina dele. Quais são as coisas que ele precisa priorizar? Então, antes de falar da preparação em si, tem uma coisa fundamental no contexto de vida do aluno de quinto ano, que infelizmente a maioria dos outros cursos, a maioria das pessoas às vezes acaba não pensando nisso, mas o aluno, essa pessoa, essa galera que está assistindo a live agora e que vai entrar no quinto ano do ano que vem, além da preocupação da prova de residência, eles têm uma outra preocupação, que é o início do internato. A galera vai começar agora o internato, ela vai começar a realmente ver a medicina. E é óbvio que ninguém está disposto a abandonar o internato logo no início dele. Então, assim, uma das preocupações da vida da pessoa do quinto ano é que ela precisa começar o internato dela, ela precisa aproveitar o internato dela, ela precisa aprender medicina no internato dela. Então, uma das premissas para mim de qualquer preparação
para o aluno do quinto ano é levar isso em consideração e tentar facilitar a conciliação entre o internato e a preparação para as provas. Então, isso é uma coisa fundamental. Outra coisa que é muito importante é, claro, o aluno de quinto ano ele tem mais tempo. Então, por ele ter mais tempo, ele pode se aprofundar naqueles temas que são mais importantes na prova de residência. Então, para mim, um dos grandes objetivos do aluno de quinto ano, ao final do quinto ano, é ele ter um conhecimento muito bom sobre vários assuntos que são os assuntos mais importantes de prova de residência. Então, ele precisa estar muito bem em trauma, ele precisa estar muito bem em pré-natal, ele precisa saber tudo sobre imunizações, ele precisa ter um conhecimento muito bom sobre tuberculose, sobre SUS, sobre estudos epidemiológicos. Então tem aí mais ou menos uns 30, 40, 50 temas que é obrigação que o aluno de quinto ano estude com um nível de profundidade bom. Claro que ele não vai virar especialista, mas ele tem que ter um nível de profundidade bom. E claro, ele não só estude, como ele revise. Não adianta só estudar. Às vezes a pessoa... Isso acontece muito, Barreto. A pessoa me pergunta, Eduardo, eu estou no quinto ano, vale a pena eu focar só em teoria no quinto ano e no sexto eu começo a fazer as questões? Não, não vale a pena, não faça isso. Você vai estar perdendo o seu tempo, porque você vai estudar tudo sobre SUS, tudo sobre estudos epidemiológicos, e na hora que você for começar a fazer questões um ano depois, você já vai ter esquecido 90% do que você estudou, no mínimo 90%. Então não caia nessa, você precisa estudar e revisar os assuntos mais importantes para criar essa base sólida de conhecimento. Então, uma das grandes objeções que a gente tem, as pessoas ficam preocupadas porque às vezes elas sentem que elas não têm uma base boa de conhecimento. Então, quem começa a se preparar no quinto ano é o momento de criar essa base sólida e ela vai criar fazendo estudo teórico e fazendo revisão, questões e flashcards e a partir das questões dos flashcards, fazendo uma revisão teórica em cima daquilo que ela percebe que ela teve dificuldade. Então, esse é o grande objetivo do aluno de quinto ano. E, em paralelo, como eu já tinha falado, é obrigação do aluno do quinto ano criar um hábito de estudo. Então, ele tem que começar em janeiro. Imagina que o cara vai começar o quinto ano em janeiro de 2021. Ele tem que chegar em janeiro de 2022 já tendo um sistema de estudo totalmente planificado, totalmente concreto. Então ele tem que saber como ele estuda, quais dias ele estuda, como ele faz revisão, como que ele rende mais, como que ele rende menos. Ele tem que ter um hábito muito bem formado de estudo. Inclusive eu recomendo que essa pessoa leve esse hábito de estudo para a vida inteira, para a carreira inteira. Porque ela vai precisar também de um hábito de estudo durante a residência médica, porque senão ela vai ficar só vendo prática, não vai se desenvolver na especialidade dela. Depois que ela finalizar a residência, ela vai precisar continuar se atualizando, vai precisar continuar estudando. Então, o quinto ano é um ótimo momento para criar esse hábito de estudo. Então, basicamente isso, criar uma base sólida de conhecimento em todos os conteúdos cobrados com muita frequência em prova de residência e criar esse hábito de estudo, estabelecer realmente uma rotina que a pessoa faça quase que de forma automática. Agora, qual que é o resultado esperado para um aluno que começa a estudar no quinto ano? Depende muito de como é que foi a tua preparação ao longo da sua faculdade, depende do quanto que você vai realmente conseguir alcançar todas essas metas que a gente predetermina. Apesar de elas não serem muito complicadas, tem gente que não consegue. Não consegue por falta de disciplina, por falta de organização ou por causa de algum problema pessoal. Enfim, o fato é que, olha que maneiro, gente. 10 de novembro de 2020. Eduardo, tudo bem? Hoje, pela primeira vez, estou vindo aqui não para fazer nenhuma pergunta, mas para agradecer. Saiu o gabarito da HCPA e eu tirei 76. Acho que vai dar para passar para emergência, já que a nota de corte ano passado foi 68. Pessoal, realmente tirar 76, nesse caso aqui, foi ótimo, porque ela conseguiu escolher a residência que ela queria. Mas o que eu preciso deixar claro para vocês é que um aluno no quinto ano, ele consegue chegar na nota de 60, 65. A gente tem casos de alunos do quinto ano que no final do quinto ano de preparação deles eles chegaram a 65. E é essa explicação... A gente tem acima disso até, Barreto. Tem alguns que já tiraram mais de 70. Eu acho que essa pergunta que você fez, qual que é o objetivo, né, de nota, é um pouco complicado, mas até para contextualizar e deixar bem concreto, os nossos alunos de sexto ano no início de 2020, logo que eles entram, eles fazem o nosso simulado de nivelamento, que é a primeira prova que a gente tem. E a nota média desse pessoal foi 46.
Então, as pessoas que começaram o nosso 6º ano tiraram, em média, 46 pontos. Então, qualquer coisa acima de 46 que você consiga, você já vai estar acima da média. Mas, claro que o nosso objetivo é que você fique muito acima da média. Muito acima da média. Então, o nosso objetivo, para dizer uma nota, pelo menos 60%, mas quem sabe 70% é um objetivo bem factível, um objetivo que quem consegue estudar com regularidade, e estudar com regularidade não significa abandonar o internato, não significa abandonar a vida social, não significa se sobrecarregar. Pelo contrário, eu já falei algumas vezes aqui que, para mim, quem fica sobrecarregado um ano inteiro, quem fica estressado um ano inteiro, quem fica ansioso um ano inteiro, acaba tendo um resultado pior. Então, na JJ, a gente não coloca essa pilha, a gente acha que é totalmente contraproducente, é uma coisa que atrapalha a sua saúde mental e também atrapalha a sua preparação, o seu desempenho. Mas é totalmente factível, seguindo metas, tendo organização, tendo um estudo produtivo, chegar a 70% no final do 5º ano, que é um grande objetivo. Beleza, agora vamos supor que, na verdade, a gente está conversando com as pessoas que estão no 5º ano hoje, novembro de 2020. E elas vão começar a se preparar no 6º ano da Faculdade de Medicina, no ano que vem. Qual que é a priorização que elas precisam dar? Então, Barreto, aí o foco é sempre naqueles 2 aspectos, né? Regularidade e consistência de estudo e produtividade. Se a pessoa vai se preparar em apenas 1 ano, ela vai precisar ter uma regularidade muito boa, então ela vai precisar estudar quase todos os dias. No nosso caso, por exemplo, a gente fala em bater pelo menos 80% das nossas metas semanais. A gente tem metas semanais de estudo que em 2021 vão variar de 12 a 20 horas semanais, mais ou menos, dependendo do momento da preparação. Então, se ela conseguir chegar nesse nível em pelo menos 80% das semanas, já vai ser uma regularidade muito boa. E a produtividade. Então, ela vai ter que usar muitas questões, muitos flashcards, fazer revisão em cima das questões, em cima dos flashcards, estudo teórico focando nos CCQs, que são aqueles tópicos cobrados com muita frequência. Ela vai realmente precisar ter uma preparação que a gente chama de preparação profissional para a prova de residência. Uma preparação muito focada em desempenho, prova na íntegra e simulado quase toda semana. Claro que, nesse caso, é mais para quem está dentro da JJ, mas ajuda muito você ter a tecnologia contribuindo para isso, a tecnologia mostrando para você quais são os assuntos que você precisa revisar de acordo com a sua prova prioritária. Então, se a sua prova prioritária cai muito pré-natal e infarto, você precisa revisar muito pré-natal e infarto. Se você está errando questões sobre temas que na sua prova prioritária é um assunto importante, é um assunto que caiu com muita frequência nos últimos anos, vale muito a pena que você revise esse assunto. Então, tudo isso a tecnologia da nossa plataforma consegue ajudar. Para quem não tem acesso à tecnologia, a pessoa pode fazer isso também na mão, na unha, que é como eu fazia lá em 2017. Então, eu queria fazer a prova da SES, eu vi os assuntos mais cobrados na SES. Eu resolvi as provas para saber quais eram os temas que eram mais cobrados. E a partir disso, eu focava a minha revisão nesses temas. Então, eu fazia meio que de maneira manual parte do que a gente consegue fazer hoje através da nossa tecnologia. Além disso, o treinamento com prova na íntegra. Para o aluno de 5º ano, eu diria que é importante, mas não é essencial. Para o aluno de 6º ano, é absolutamente essencial o treinamento com prova na íntegra. Porque quando você treina com a prova na íntegra, além de você praticar o conteúdo, porque na prova na íntegra tem 100 questões, e essas 100 questões são conteúdo, mas além disso você também pratica formato. Você pratica realmente o jeito de fazer prova de residência. Você entende como a banca que vai fazer a sua prova costuma fazer pegadinha. Como a banca que vai fazer a sua prova, quais temas que a banca que vai fazer a sua prova gosta mais. Quais são aqueles assuntos que são cobrados com mais frequência. Quais são os padrões de questão. É uma questão muito longa, é uma questão muito curta, tem imagem, não tem imagem. Então, tudo isso você vai fazer realmente através da prova na íntegra. Então, para o aluno de 6º ano, preparação profissional, regularidade máxima possível, produtividade lá em cima, nada de gastar horas e horas e horas, nada de gastar 80% do tempo de estudo com aula e com leitura teórica. Aula e leitura teórica são importantes. A gente adora aulas, nós adoramos também leituras teóricas. Só que você não pode gastar 80%, 60% do seu tempo. Esse tipo de estudo é inevitavelmente menos produtivo do que as questões e a revisão em cima das questões. Então,
coloca ali 20, 30% de estudo teórico no máximo, coloca o restante, questões, revisão, prova na íntegra. Quem fizer isso com regularidade, chega em 1 ano muito bem preparado para uma prova de residência. Edu, Jornada R1 perguntou o seguinte: galera, o material teórico para vocês fornecem videoaula, PDF? É suficiente para que a JJ propõe? Eu achei maneiro que a Má Prado respondeu: Jornada R1, o material é suficiente e ajuda totalmente. Além de vídeos e PDF, tem flashcards e questões com comentários. Eu queria agradecer a Má Prado 1, mas também queria complementar, porque o material da JJ não somente é suficiente, como é o melhor material para fazer esse estudo teórico, essa revisão teórica. Agora, por quê? Quando a gente chega um momento na nossa vida que a gente tem um tempo limitado, qualquer coisa que a gente dá um sim, significa que a gente está dando um não para outras. Quando a gente tem um material completamente ilimitado de conteúdo, pega um cursinho preparatório que tem uma apostila gigantesca, você acaba dando muito sim para coisas que, na verdade, você deveria dar não. Se você dá sim para um monte de coisa que não cai na sua prova, você está dando não para coisas que caem. E é por isso que a gente orienta sim a fazer revisão teórica, estudo teórico com os nossos materiais, porque eles são feitos com essa metodologia. Se está lá no roteiro de estudos, meu amigo, é porque você precisa saber. Se está nas questões, se está no flashcard, é porque, meu amigo, você vai ver aquilo nas suas questões. E, Barreto, só para complementar... desculpa, você estava ainda falando, pode falar aí. Não, pode. Só para complementar, além disso que você está dizendo, eu concordo plenamente, os nossos materiais, eles são praticamente um ser vivo que evolui a cada ano, né? Então a gente está sempre evoluindo os nossos materiais, e isso graças aos nossos alunos. Eu sempre agradeço os nossos alunos, porque cada ano a gente tem mais alunos, e esses alunos eles nos dão feedback. O que pode melhorar, o que já é muito bom, o que a gente pode aumentar. Então a gente tem uma ideia de tudo que a gente pode e deve melhorar, e a cada ano a gente tem uma grande evolução nos nossos materiais. Então eu posso garantir que os nossos materiais, o Barreto, que está muito à frente disso, sabe bem disso, que os nossos materiais de 2021 vão ser muito melhores do que os de 2020, e os de 2020 já são muito melhores do que foi em 2019. Então os nossos materiais eles vão melhorar cada vez mais, isso é um processo quase que inevitável, e como o Barreto falou, para seguir a nossa receita, nada melhor do que os nossos ingredientes. Quando você usa outros ingredientes, até dá para encaixar, mas o encaixe não é tão natural assim. O Vitor está falando aqui, aprendendo demais nessa live. Cara, se você está aprendendo demais nessa live, aproveita e clica aí em gostei, no curtir, no coraçãozinho, para mais pessoas terem essa possibilidade de aprender com a gente. Edu, vamos continuar. O Barreto é muito blogueiro, né? Você vai sacanear aqui na frente, mas depois tu vai ficar agradecendo. Vamos lá que eu quero ver 100 pessoas aqui nessa live. Então vamos lá, olha só. A gente falou sobre a priorização de quem está no 6º ano, a gente falou sobre a priorização de quem está no 5º ano, mas eu queria entender também qual que é a dificuldade específica de quem que é médico formado. O cara é médico formado, está dando um monte de plantão, trabalha em PSF. O que ele precisa prestar atenção na vida dele, na preparação dele, nesse ano de 2021? Então, Barreto, essa questão do médico formado é um pouco mais difícil de falar, porque vai depender muito da carreira dele, né? Vai depender muito da rotina que ele está vivenciando. Porque a rotina do aluno de 5º ano, de 6º ano, apesar de ser diferente, né, dependendo da faculdade, mas é mais ou menos a mesma coisa. A gente consegue imaginar a rotina de um aluno de 5º ano e da rotina de um aluno de 6º ano. Já a rotina do médico formado depende muito do que ele está fazendo. Então a gente vê, por exemplo, alguns casos de pessoas que têm uma grande carga horária de trabalho, e aí, sem dúvida, o grande desafio vai ser o gerenciamento do tempo. O gerenciamento do tempo vai ser o desafio fundamental de quem tem uma carga horária de 60 horas por semana, por exemplo. Às vezes até a decisão de diminuir essa carga de trabalho para aumentar a chance dela conseguir passar numa grande residência médica. Em outros casos, a pessoa já é um médico formado e ela está priorizando tanto a prova de residência que ela está trabalhando muito pouco. Então, ela optou dar um plantão por semana, por exemplo. Nesse caso, o tempo deixa de ser um problema e o grande problema passa a ser a organização. Porque muitas vezes você ter muito tempo não é o suficiente para você ter uma grande preparação. Você precisa conseguir se organizar, você precisa conseguir ter uma rotina, porque senão você começa a procrastinar, você começa a sentir, às vezes você começa a sentir até um peso na consciência, de que você não está trabalhando, também não está estudando muito bem, e isso acaba sendo uma coisa muito ruim.
Então, para esse tipo de pessoa, com certeza a organização seria o grande ponto. E, por fim, existe um perfil de alunos que a gente sempre tem na JJ, inclusive são pessoas que normalmente conseguem grandes resultados, que é aquela pessoa que se formou, por exemplo, em 2014, começou a trabalhar no PSF, ou começou a dar plantão de emergência, acabou procrastinando, acabou adiando a entrada na residência médica e resolveu começar a estudar agora. Então, essa pessoa, ela sente que ela não estuda há muito tempo. Ela sente que ela está muito deslocada do mundo das provas. Então, ela pensa assim, cara, eu não vou conseguir porque eu estou sem estudar há muito tempo, eu estou só trabalhando, eu não sei mais fazer prova, então eu tenho muita dificuldade. Para essa pessoa, primeira coisa é a confiança. Ela precisa recuperar a confiança, não existe isso. As provas de 2014 tinham menos concorrência do que 2020, só que as provas são mais ou menos a mesma coisa. Então, a pessoa volta a estudar, volta a ter contato com esse mundo, rapidamente ela consegue realmente se acostumar de novo. E uma coisa muito importante, normalmente essas pessoas têm um nível de maturidade maior, são pessoas que já estão não só na carreira num momento diferente, mas também na vida em momentos diferentes. Então, às vezes, são pessoas que têm filho, são pessoas que têm outras coisas. E, normalmente, quando a gente já está com uma maturidade maior, a gente consegue ter uma ideia muito clara daquilo que o Barreto falou. De que, às vezes, você optar por uma coisa parece ser bom, mas esse bom é ruim porque você deixou de fazer outra coisa que seria ainda melhor. Então, são pessoas que conseguem gerenciar o tempo de maneira mais produtiva, de maneira mais inteligente, de forma natural. Esse é um caminho que a gente acaba sendo obrigado a seguir durante a vida, né? A gente percebe que não dá para fazer tudo, que a gente tem que escolher o que a gente vai fazer. Então, essa é uma vantagem que esse tipo de pessoa, que já se formou há bastante tempo, tem sobre as outras. Então, para o médico formado, depende muito da circunstância. Pode ser um problema de pouquíssimo tempo, pode ser um problema de muito tempo, e aí a obrigação de se organizar, e pode ser um problema também de deslocamento das provas, porque a pessoa ficou muito tempo sem ter esse tipo de desafio. Agora, Edu, existe alguma diferença prática no nosso curso do 5º para o 6º ano? Porque a gente passou, por exemplo, no nosso primeiro ano, segundo, a gente tinha basicamente os mesmos materiais, né? Eram as mesmas videoaulas. O que vai mudar aí realmente para 2021 nesse sentido dos materiais? Então, em 2020, os nossos cursos de 5º e 6º ano tinham os mesmos materiais, mas eles tinham um cronograma diferente. Então, o cronograma de 5º ano, por exemplo, finaliza em dezembro. Já o cronograma de 6º ano finalizava no início de outubro, porque já existem provas a partir de outubro. Então, existia uma diferença de cronograma. Existia uma diferença também na meta semanal. A meta semanal do aluno de 6º ano era maior e com um foco maior nas provas na íntegra e simulados do que a meta semanal do aluno de 5º ano. Então, existia essa diferença também. E existia uma diferença nos objetivos. O objetivo do nosso aluno de 5º ano é o que eu falei: criar uma base sólida de conhecimento nos assuntos importantes e estabelecer um hábito de estudo. Já o de 6º ano, o objetivo é fazer ele passar na prova no final do ano. Então, essa é uma diferença marcante nos objetivos e que acabam influenciando nas outras coisas que a gente faz. Isso em 2020. Já a partir de 2021, além dessas mudanças, então, os simulados são diferentes, o cronograma é diferente, os objetivos são diferentes, mas além disso, nós teremos materiais diferentes também. Então, a aula de 5º ano vai ser diferente da aula de 6º ano. O roteiro escrito de 5º ano vai ser diferente do roteiro de 6º ano. Então, os nossos materiais vão ser diferentes, vão ser 2 cursos completamente diferentes. O que vai unir esses 2 cursos é a metodologia, as bases da metodologia, elas não mudam, e o nosso ambiente. A gente vai continuar mantendo um ambiente junto das pessoas de 5º e de 6º ano. A gente gosta de colocar as pessoas de 5º ano no mesmo ambiente da galera que vai fazer prova, exatamente por aquele problema da consistência. Quando a pessoa de 5º ano vê as outras pessoas que estão lá no ano da prova, focados, vê aquelas pessoas que estão com foco totalmente em estudar e que estão de fato estudando, isso acaba se tornando quase como um imã, né? A pessoa começa a estudar também, ela aumenta a motivação dela, aumenta a chance dela ter consistência. Então, basicamente é isso, são 2 cursos completamente diferentes a partir do ano que vem, só que mantendo a metodologia, mantendo a alma e mantendo a comunidade
unindo as pessoas de quinto e de sexto ano. E quando eu falo sexto ano, claro, isso inclui também os médicos já formados. Edu, realmente parece que faz muito sentido a pessoa se preparar nesses 2 anos. Talvez com uma pessoa que, sei lá, tem muita segurança, né, de que não precisa, ela só vai precisar realmente de 1 ano de preparação. Ou talvez com uma pessoa que, cara, não importa muito para onde que ela vai passar. Ela quer passar só em clínica médica e qualquer lugar tá bom. Talvez para esse pessoal até funcione. Não sei se você vai concordar comigo. Mas para boa parte das pessoas que querem escolher a sua residência médica, querem escolher especialidade e instituição, porque almejam lá no futuro, daqui a 10 anos, ter uma qualidade de vida boa, cara, faz muito sentido que o cara se prepare pelo menos 2 anos. Porque se ele não fizer isso, tem um concorrente fazendo. Então me explica, por que, se faz tanto sentido, que ainda tem gente que só se prepara 1 ano? Será que o argumento de, pô, eu preciso economizar no quinto, eu não tenho grana e, pô, vou pagar só o sexto, porque para eu gastar menos dinheiro, faz sentido? Então, acho que os 2 grandes argumentos são preguiça ou dinheiro. Eu não consigo enxergar algum outro argumento. Na verdade, eu até tive outro argumento. Eu falei que a minha prova de residência foi em 2016. Em 2015, eu não me preparei para a prova de residência, mas eu não me preparei porque eu estava num intercâmbio. Então, estava em Londres, morando em outro lugar, e estava totalmente desligado das provas de residência. Esse, na época, foi o meu argumento. Talvez se eu tivesse na faculdade, se eu estivesse no Brasil, provavelmente eu teria me preparado de alguma forma, não fazendo cursinho, né? Para mim, isso é preguiça. Para mim, isso é preguiça. Dá muito bem para você ter parado de viajar, né? De tirar aquelas fotos em Berlim, né, em Veneza, e parado para estudar. Tá, então o meu era semi-preguiça, semi-deslocamento. Tá bom, o meu era uma desculpa. Mas assim, basicamente, ou a pessoa tem preguiça de se preparar... Na época não tinha online, né? Tinha preparação online? Já tinha, mas era muito menor. Não tinha JJ. Era ruim. Não tinha JJ. Não tinha JJ. Exatamente. Então, mas aí no quinto ano, a pessoa às vezes tem preguiça, pô, não quero começar a pensar em prova de residência agora, não quero ter esse estresse agora, ou é uma questão financeira. E exatamente por isso, Barreto, né, por essa questão financeira, na JJ, a gente fez um sistema em que vale a pena financeiramente você começar no quinto ano. Quando a pessoa faz o quinto ano e o sexto ano, primeiro, quando ela faz o quinto e renova para o sexto, ela tem um desconto significativo na renovação. Então, só esse desconto já praticamente vale a pena, ainda não vale a pena, mas além do desconto que ela tem para o sexto ano, ela vai ganhar o nosso curso intensivo, o JJ intensivo, que acontece no meio do sexto ano. Então, a pessoa entra no quinto, renova para o sexto com desconto e ainda ganha o curso intensivo, que vai ser também um curso completamente reformulado a partir de 2021, com aulas diferentes, um curso à parte, um curso muito legal, seguindo as bases da nossa metodologia, talvez aprofundando ainda mais na nossa metodologia. Então, a pessoa, se a gente somar quinto ano, sexto ano intensivo e comparar com uma pessoa, por exemplo, que entra apenas no sexto no intensivo, financeiramente vale a pena a pessoa entrar no quinto. Então, a gente faz isso porque, basicamente, a JJ Mentoria, desde 2017, ela cresceu com uma única coisa, que é o resultado dos nossos alunos. Foi só porque a gente conseguiu o resultado para os nossos alunos que a gente foi crescendo o número de alunos, que a gente foi crescendo, que a gente está hoje aqui nessa rede social, que a gente consegue hoje ter uma plataforma com tecnologia. O único motivo, a única razão para isso foi que a gente conseguiu gerar resultado para os nossos alunos. E a gente sabe que o aluno que entra no quinto ano, ele tem uma probabilidade maior de conseguir resultado do que o aluno que estuda apenas um ano. É o que eu falei lá no início. Dá para você se preparar muito bem e passar só estudando um ano? Claro que dá, muita gente consegue fazer isso, mas a chance de quem começa no quinto é maior. Então, na nossa cabeça, a gente vai conseguir mais resultados se mais pessoas entrarem no quinto ano. Então, a gente busca quebrar esse problema aí do financeiro, né? Exatamente com isso. Vale a pena, no caso da JJ, você entrar no quinto ano até financeiramente. Só a preguiça que realmente a gente não consegue. Para quem for fazer um intercâmbio em Londres, dá para fazer a JJ mesmo em Londres. Em qualquer lugar você consegue fazer a JJ, mas só a preguiça que realmente a gente ainda não conseguiu uma maneira de neutralizar. Maneiro, cara. Parece que o argumento financeiro a gente quebrou e o argumento preguiça a gente tentou quebrar pelo menos. Mas tem aquelas pessoas, Edu, que vão falar, cara, eu não sou preguiçoso e não é questão de dinheiro. É por causa de X.
Eu até tenho dinheiro e tenho vontade, mas por causa de Y, eu não vou fazer. Mas o que precisa ficar claro para vocês é de que nem sempre a gente fala realmente o que faz com que a gente tome as nossas decisões. Geralmente, os nossos raciocínios lógicos, eles são meramente explicações plausíveis para aquelas coisas que já foram decididas por nós anteriormente, por causa de outro motivo. Quem aqui já não vivenciou uma situação numa festa que um menino chega numa menina, pede para ficar com ela e ela fala: ah, não, eu não estou muito afim hoje. Não é você, é que eu não quero isso, eu estou de boa. E aí passa 5, 10 minutos e você vê ela ficando com um outro cara. Eu sei, por exemplo, que o Gustavo está aqui presente na live, ele já passou por essa situação inúmeras vezes. E o fato é que não é o que a gente fala, muitas vezes não é realmente a realidade. Se você está falando qualquer outra coisa que não seja dinheiro ou preguiça, cara, toma cuidado. Porque pode ser que seja uma justificativa, na verdade, meramente lógica, apesar de ser falsa. Edu, eu queria que agora, nesse momento, você resumisse o episódio para o pessoal. O nosso tema de hoje é como deve ser a preparação no 5º e no 6º ano para a residência médica. Eu acho que, em primeiro lugar, vale a pena você começar no 5º ano, porque você tem mais tempo e, com isso, você ganha mais chance de conseguir escolher sua residência médica. Mas, claro, quem começa só no 6º também tem todas as condições, só vai precisar se preocupar ainda mais com a regularidade e com a produtividade do estudo. Então vai precisar ter um estudo muito regular e com uma grande metodologia, uma metodologia que realmente gere muito resultado e que gere muita produtividade. A grande diferença do 5º para o 6º ano é a questão do tempo. Então o aluno de 5º ano, ele tem mais tempo para se aprofundar nos assuntos mais importantes. Então o aluno de 5º ano, ele tem a obrigação de terminar o ano dele sabendo com um bom nível de profundidade todos os temas cobrados com muita frequência. Então ele tem que saber parto, ele tem que saber pré-natal, ele tem que saber tuberculose, ele tem que saber estudos epidemiológicos, ele tem que saber SUS, ele tem que saber todos esses assuntos cobrados com muita frequência e, além disso, ele precisa estabelecer um hábito de estudo, uma rotina de estudo quase que automática para que ele consiga continuar seguindo no 6º ano. Já o cara de 6º ano, o foco dele o tempo todo vai ser questões de prova, flashcards, provas na íntegra, estudo teórico direcionado e revisão teórica em cima dos erros. Se essa pessoa seguir basicamente essa metodologia, claro que eu estou falando de uma maneira simplificada, de uma maneira rápida, mas seguir as bases dessa metodologia com uma grande regularidade, conseguindo aí bater pelo menos 80% das semanas do ano, as metas. Pode não ser a meta da JJ, se você não estiver na JJ, pode ser a sua própria meta pessoal, mas se você conseguir seguir pelo menos 80%, com certeza você vai ter grande chance de escolher sua residência mesmo estudando um ano. E Edu, e para quem estiver convencido de que realmente é a melhor decisão para ela em 2021, na sua preparação, você tem algum convite a fazer? Então, Barreto, amanhã a gente abre finalmente as inscrições do nosso lançamento antecipado da JJ 2021. Então entra lá na bio, faz a sua inscrição gratuitamente, né? Coloca o seu e-mail, seus dados, você vai receber um outro e-mail nosso que vai chegar. Inscreva-se no Telegram. Amanhã a gente vai abrir com preço promocional. Esses preços não serão repetidos no ano que vem. Então isso é uma coisa muito importante. Dá uma olhada lá. Inclusive a pessoa não precisa nem estar 100% convicta, Barreto. Porque, ao contrário que eu saiba de todos os outros, nós oferecemos uma garantia de 30 dias. Então, a pessoa se inscreve na JJ agora e, a partir do início do curso, ela tem 30 dias para saber se a JJ vale a pena, se a gente realmente tem uma boa metodologia, se ela está conseguindo ter produtividade. Isso vale para quem é do 5º ano, 6º ano, médico já formado. Então, é uma filosofia nossa. A gente quer ter como alunos aqueles que a gente contribui. Lembra que eu falei que a gente só cresceu gerando resultados e gerando satisfação dos nossos alunos? Então, para a gente não faz o menor sentido ser aquele curso, aquele famoso curso ratoeira. Sabe aquele curso ratoeira que você bota o pé, ele já te tira uma pata, já deixa ali uma taxa de matrícula, você já tem que pagar alguma coisa? Então, com a JJ não tem isso, você tem 30 dias. Se você não gostar por qualquer motivo, manda um e-mail que a gente devolve 100% do seu dinheiro. Isso é uma filosofia que a gente sempre teve e sempre teremos. Então, entra lá amanhã às 8 horas da manhã, inscrições abertas pela primeira vez para JJ 2021.
É isso, pessoal. Não deem mole e não façam como outras pessoas que acabam tentando se preparar de forma diferente e depois vêm num ano que não conseguiram alcançar o resultado que gostariam e aí voltam para o JJ e aí sim conseguem melhorar bastante. Uma vez, Edu, eu estava lendo um livro sobre felicidade do professor Karnal Cortella Karnal Cortella, não, Karnal Cortella e qual que é o outro terceiro? Pondé. E eles estavam falando sobre felicidade. O Karnal contou uma situação que era a seguinte. Ele estava falando sobre felicidade, e aí uma menina na plateia disse, olha só, eu sou muito feliz. E ele perguntou, cara, como que você sabe que você é feliz? E ela respondeu, é que eu já fui infeliz. E aí hoje eu sei que eu sou feliz. Quando a gente fala sobre metodologia de estudos, você não precisa ser infeliz para começar a acreditar que a JJ é boa. Porque é tudo, ó, baseado em evidência. Se você está na dúvida se JJ vale para você, cara, procura efeito teste no New England. Procura revisão repetida espaçada. Procura taxonomia de Bloom. Procura metas. É tudo baseado em evidência. E tá aí. Se você quiser procurar, se você quiser fazer, aproveite, que as inscrições são amanhã. Edu, esse foi o podcast do Internato da Residência Médica. O podcast que te ensina todas as estratégias para você interno e você médico generalista conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Meu nome é Felipe Barreto. Meu nome é Eduardo. Até a próxima semana, pessoal.